E aí, gente, tudo bom? Esse programa, ele é um programa de sábado, eu sei. Por que ele não tá saindo sábado? Porque eu tô me recuperando, peguei uma virose bem forte. Eu tô, sei lá, 85% bem. Então esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado, espero que vocês entendam. Mas é aquele esquema que eu sempre comento. Esse vídeo, ele sai muito quando o quadrinho recém é lançado, a gente publica a lista. Então, na maior parte do Brasil, as HQs nem chegaram. Ou você comprou, sei lá, pela Amazon alguma HQ, talvez nem tenha chegado ainda. Então, tá tudo bem. Lançamentos da semana passada. E a gente começa com algo muito bonito, gente. Muito bonito. Uma das graphic novels mais comentadas do ano, e no caso não desse ano, do ano passado lá na gringa, que é o Final Cut do Charles Burns. Primeiro de tudo, gente, isso aqui, a edição da Darkseid está muito bonita, e é legal que ela está saindo, de certa forma, poucos meses depois de ser nos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, é oversize, então, é uma graphic novel, é praticamente um tamanho europeu. A arte final dele é impressionante, dá uma olhada nas páginas, é realmente incrível. Se você acompanha o lançamento da semana, você já ouviu falar de Final Cut? Acho que a gente já falou umas 2 vezes sobre esse quadrinho. E eu acredito que todo mundo aí do outro lado, no mínimo, conhece o Charles Burns, é o cara do gigantesco Black Hole. E aqui ele vai contar uma história ao melhor estilo David Lynch, onde temos uma dupla de amigos querendo fazer um filme numa cabana afastada da civilização. E aí rola muita coisa bizarra quando eles resolvem convidar uma turma para gravar junto com eles. Gente, é óbvio que não vai dar certo. É sério. Eu tô meio apaixonado por essa edição. Ela chegou na semana passada, né? Eu peguei na pré-venda da Amazon. Cara, eu mal posso parar pra ler, né? Eu cheguei a ler as primeiras páginas, mas como eu tava doente, não tava com cabeça. Curiosidade, vocês sabem que na França, o Final Cut, ele saiu primeiro que nos Estados Unidos em 3 partes. Ou seja, os franceses, eles já estão desde 2019 falando sobre Final Cut, e só, né, no ano passado, foi publicado na terra do Charles Burns. Bom, gente, chegou o momento de falar sobre mangá. Geralmente, nesse programa, a gente fala mais sobre edições número 1 de mangás, ou que seria o final de uma obra, mas eu quero falar de uma edição 2. Na verdade, esse é o volume 1, né, do DRCL, né, que é basicamente uma adaptação do Drácula para mangá. É que como eu deixei passar a edição número 1, eu quero muito recomendar, é muito legal, é do Sakamoto, o mesmo cara do Innocent. E, gente, assim, não se trata de uma simples adaptação do Drácula, porque é uma adaptação com muita liberdade, e o principal ponto aqui, fora a liberdade criativa, é o desenho. Gente, isso aqui é bizarro. Pra quem leu Innocent, sabe que o Sakamoto é um semideus. É absurdo o que ele faz nesse mangá, sabe? E o começo é perturbador, é esquisito, é diferente. Aqui a cena inicial, né, clássica do Drácula, quando o navio tá chegando, aí tu tem várias caixas com areia. Aqui a história se passa numa escola, então nós temos basicamente adolescentes enfrentando o Drácula. Tem a Mina Murray, que é a personagem principal, tem a amiga dela, Lucy, por exemplo. Mas, gente, o grande esquema é o terror gótico no traço do Sakamoto. É muito, muito bonito, né? E levando em conta ainda mais que o Drácula é o grande livro de terror gótico, então faz todo sentido. Eu sei que muita gente no canal tem preconceito com mangá, mas se você quer saber, essa publicação ela concorreu ano passado a 2 prêmios Eisner, venceu várias outras premiações nos Estados Unidos. Eu recomendo. Importante. No Brasil, né, aqui pela Panini, tá no volume 2, então. Eu tô indo, inclusive, nesse momento lá na Panini aqui do Barra para buscar minha segunda edição. Porém, no Japão já tá no volume 6. Tá para sair o volume 6. Então a Panini ainda deve ter um período aí para publicar ainda esse ano. Chegou o momento de falar sobre uma coleção da Panini, que pra mim, galera, vamos lá, na verdade não é uma coleção. É uma coleção, não é uma coleção, mas é algo que a Panini poderia ter acertado muito mais com o leitor. Bom, primeiro, estamos falando de Batman, As Duas Faces do Crime, certo? Que é um quadrinho do Matt Wagner que republica, né, pelo menos a primeira metade é do Matt Wagner, e republica o Legends of the Dark Knight, que vocês devem lembrar, a editora Abril publicava aqui como um conto de Batman, ficou muito famoso, a galera gostou bastante. Porém, a Panini tá lançando muito um conto de Batman, tipo, ela tá pegando essas histórias que são basicamente, é que um conto de Batman eram minissérios do Batman numa série contínua, vamos dizer assim, né? Tipo, tu não precisava ler tudo, mas se tu pegasse do número tal até tal número, tu tinha uma minissérie fechada com histórias no começo de carreira ali do Homem-Morcego. A minha reclamação
é que eu acho que essas publicações da Panini são legais, mas são muito aleatórias, sabe? Por que ela não chama de um conto de Batman? Pô, seria legal, sabe? Fazer um revival, abraçar a nostalgia do leitor brasileiro. Então, meio que eu sei que é um conto de Batman, porque eu sou mais atento, eu olho na parte de trás do quadrinho, quais são as edições originais, etc, etc. Especificamente aqui, nós temos primeiro uma trama envolvendo duas caras, escrita e desenhada pelo Matt Wagner, que é um cara que tem um traço que pra mim lembra muito uma animação, sabe? As histórias dele parecem aquela coisa, aquele revival de um tempo mais simples, mas ao mesmo tempo não é cafona. É um cara que no Brasil, ele não é tão famoso assim, embora ele seja conhecido por ter feito Grendel. Ele fez outras minisséries legais assim, tanto na Marvel quanto na DC. E nesse encadenado também, e aí vem a parte que eu vou ter que comprar, tem uma outra minissérie, também envolvendo Legends of the Dark Knight, agora focada no Cara de Barro, que obviamente o Cara de Barro é o vilão, onde temos roteiros do Alan Grant e desenhos do nosso famoso Kiki Alcatena. A minissérie do Duas Caras eu tenho, num conto de Batman, só que eu não achei pra mostrar no vídeo e eu detesto quando isso acontece, então deve estar perdido lá, porque as minisséries elas ficam meio, sei lá, tem que organizar um pouco melhor. Vamos começar falando agora, nos lançamentos gringos, do retorno de Invencível com o Battle Beast. Galera, vamos lá, vocês vão entender por que esse lançamento é legal, por que esse lançamento está sendo muito impactante lá fora. Vem comigo. Primeiro de tudo, vocês sabem que é o retorno do Ryan Ottley e do Robert Kirkman para focar especificamente no Battle Beast, né? É uma revista mensal. Estamos falando de um quadrinho da Image que já teve mais de 400 mil pedidos. Vocês têm noção que ele pode ser o mais vendido desse ano, porque os números dele estão quase do Absolute Batman, gente. E por quê? Tá, primeiro, Invencível, série de TV, bombando, tá, blá blá blá. Não é só por isso. É porque o Kirkman é um desgraçado. Cara, eu amo o Robert Kirkman, porque ele é um cara que chega na indústria norte-americana, que parece tudo meio cansativo, meio, mais do mesmo, e ele vai lá e quebra a expectativa do leitor. Pois então, o Battle Beast, ele vem num blind pack. Vocês sabem o blind pack que a Panini fez há um tempo atrás, né? Que é basicamente um saquinho onde vem na verdade é uma caixa, né? No caso da Panini, mas enfim, é um saquinho onde dentro tem elementos surpresa. Só que, gente, ninguém estava esperando o nível da surpresa que o Robert Kirkman colocou dentro dos blind packs. Exemplo, tá? Tu pode comprar o blind pack da edição número 1 do Battle Beast e ganhar junto a edição número 2, porque vem quadrinhos extra dentro do blind pack. E, cara, o cara é um gênio! Vocês estão entendendo que o leitor, ele pode ler a edição 2 um mês antes de todos os outros mortais do resto do planeta. Parênteses aqui rapidão, você sabe que você pode, eu não sei se ainda está disponível no site, o Blind Pack, mas tem na Comics and Signatures, né? Eu divulguei bastante aqui. Olha, se você seguiu a minha dica de ir lá no Comics and Signatures, usar o cupom 2 quadrinhos, talvez você tenha recebido um Blind Pack muito, muito legal aí do outro lado do Battle Beast. Pois então, fora a edição número 2 do próprio quadrinho que o leitor está adquirindo, você também pode acabar ganhando uma edição de Invencível, especificamente a estreia do Battle Beast, né, que é onde que a Panini vai publicar agora, né, no volume 4 no Brasil, então tu tem a estreia do personagem, mas o que deixou todo mundo realmente perplexo é que dentro de alguns blind packs vem Marvel Team-Up edição 14, que se você não sabe, é o encontro de Invencível com Homem-Aranha, algo que tá, sei lá, mais de década fora de catálogo. Foi lá o Kirkman e explodiu a cabeça de todo mundo da Panini. E aí? Cadê o nosso encontro do Invencível com Homem-Aranha publicado aqui no Brasil? Pois estava uma ediçãozinha, né? Aparentemente as questões contratuais estão certas, então meio que, será que não é só trazer aqui pro Brasil? Chegou o momento de falar de mais um pedido para Panini, que é o Marvel Fanfare Omnibus, ou Marvel Fanfarrona, dá para dizer assim. Vamos lá, esse é um momento de uma pequena aula de história. Para quem não está sabendo, lá em 1982, a Marvel publicava uma revista que era bimestral, onde ela apresentava seus maiores talentos. Meio que tudo na revista era para cima, assim, a galera ganhava mais, eram os melhores talentos, o papel era melhor, as cores eram melhores, os melhores personagens. Era meio que um black label da Marvel muito antes da DC fazer. Essa revista começa com algo que foi publicado no Brasil no Grandes Heróis Marvel número 4 de abril, onde temos Homem-Aranha e Anjo na Terra Selvagem, com desenhos belíssimos do Michael Golden. Mas deixa eu dar uma lida para vocês no elenco do Marvel Fanfare, galera. Charles Vess, P. Craig Russell, Jill Kane, J.M. DeMatteis, Paul Smith, tem a graphic novel da Viúva Negra, do Jorge Pérez, até que saiu há pouco numa publicação separada da Panini. O primeiro trabalho do Mike Mignola saiu no Marvel Fanfare, tem Capitão América do Frank Miller, tem o Coisa por Barry Windsor Smith, que também só saiu pela Abril aqui no Brasil. Panini!
Olha só, esse ônibus, ele tem 700 e poucas páginas, ou seja, pega 1/3 da série, que teve 60 edições, então imagino que vem mais 2 ônibus, né, pra fechar. E galera, John Byrne, John Buscema, David Mazzucchelli, Michael Golden, Panini, tá aqui. É isso, tá? É só seguir essa cartilha que tu vai fazer o leitor brasileiro feliz. E a gente termina os destaques falando de um grande lançamento lá da França, que é Um Pai, do Jean-Louis Strip. Eu acho, nossa, eu devo pronunciar todo errado o nome dele. Mas enfim, é o autor do Meu Irmão Caçula. Vocês já leram Meu Irmão Caçula? Se você tem alguma experiência com irmão, não sei, de repente pode não ser uma boa. Gente, é um dos quadrinhos mais destrutivos que eu já li na vida. É horrível de ler, mas é bom, assim, é emocionante. É basicamente o autor se abrindo e contando como foi a perda do irmão dele, do irmão caçula, e isso como meio que essa perda afetou a vida inteira do cara. Tipo, até os 50 anos o fantasma do irmão ainda persiste, e pelo que dá a entender a sinopse, agora o foco é na relação do autor com o pai. E para você ter uma noção, o quadrinho abre com o protagonista sonhando que estava matando o próprio pai, gente. É aquele esquema, né? São aquelas verdades difíceis de expressar. Então segue a ideia do autor, colocando para fora coisas que são, vamos dizer assim, inconfessáveis. E sinceramente eu tô bem ansioso para chorar de novo. Eu não chorei lendo Meu Irmão Caçula, mas eu cheguei muito perto de chorar, assim. Então eu tô pronto aí para me emocionar. Atenção, editora Nemo, precisamos de um pai no Brasil. Chegou o momento das rapidinhas. Acompanha comigo o que saiu no Brasil semana passada. Tem os Smurfs volume 1 da Comic Zone, que como a gente falou, né, agora que tá chegando pra galera que comprou. Ao mesmo tempo, a Dark Side está lançando 2 mangás de autores que eu acho que são inéditos no Brasil. Tem Gaia, de Asagi Yaenaga, e o Violência e Paz, do Shinobu Kaze. Ao mesmo tempo, tem o tradicional listão da Panini. Star Wars Omnibus, por Kieron Gillen e Greg Pak, continuação do trabalho lá do Jason Aaron. Tem Mulher Maravilha, por Jorge Pérez, volume 2. Agora lembrando, né, pra quem fez a Lendas do Universo DC da Mulher Maravilha, pode começar pelo volume 2 do Omnibus. E aí, né, enfim, tem a sequência ali da fase do Pérez, que fecha em 3. Tem a morte do Robin, Robin vive, que vocês devem lembrar, né? Basicamente, a gente comentou aqui no canal acontecendo nos Estados Unidos. É basicamente a morte do Robin lá com o pé de cabra, como na versão que ele sobreviveu. Porque esse roteiro, né, ele existe. A saga do Hulk, volume 3, Superman 78, Cortina de Ferro, Wolverine 29, Invencível volume 3, que a Panini está publicando bem em dia, e a segunda edição da segunda temporada da saga do Homem-Aranha. Avante Vingadores, edição número 4, Garoto Aranha, volume 2, X-Men, edição 82, tem Esquadrão Suicida, volume 5, Apocalypse Now, melhor nome de todos, Espetacular Homem-Aranha 28, a saga do Wolverine, volume 6, saudade da saga do Wolverine. Rapidinhas gringas, primeiro tem a nova série da Supergirl, agora sob o comando de Sophie Campbell, que é a mesma lá das Tartarugas Ninja. Tem Exquisite Corpus, eu espero ter pronunciado corretamente, nova série do James Tynion com o Michael Walsh, que eu tô bem curioso para ler porque eu gosto dos dois. Detalhe curioso levantado aqui pelo nosso querido redator. A HQ, ela tem um formato inovador, porque o Tynion ele cria um universo nessa edição e os próximos números são tipo um Battle Royale de autores que ele convida para trabalhar nesse universo. Tem a continuação de Huck, do Mark Miller e do nosso amigo Rafael Albuquerque, veja só. Gente, assim, eu gosto de Huck, é legal, é bacana. Não sei porque tem uma continuação, mas vamos lá, né? O bacana é que pelo menos estão mantendo o Rafa Albuquerque ainda desenhando. Tem uma nova coleção de Hate, do Peter Bagge, lá na França. Para quem não sabe, essa é uma série underground que foi esquecida no Brasil, mas está sempre sendo republicada lá na gringa. Depois tem o novo álbum do Bastien Vives, que agora vai embarcar nessa série do casal Sophie e Quentin. Ao mesmo tempo, pela Dargo, tem um novo do Cyril Pedrosa, sim, o mesmo cara do Três Sombras e da Idade de Ouro, mas nesse ele só escreve com a Roxane Morillo, e os desenhos são da Karine Bernardo. E a gente termina com uma edição deluxe, saindo pela DC, que é o Superman para o Alto e Avante, uma das últimas grandes histórias do Homem de Aço. E, gente, quando a gente diz que é uma das últimas grandes histórias, pare sua vida e leia. É muito bom. É Tom King e Andy Kubert contando uma história que te coloca na perspectiva do Superman, né, no sentido de como é complexo. Eu sei que muita gente já trabalhou isso, mas a forma que Tom King faz nessa HQ é muito criativa, assim. Toda essa questão do Superman, tipo, beleza, se ele se concentra muito tempo para salvar uma vida, matematicamente isso impede ele de salvar trocentas outras. E a situação vai ficando mais tensa, mais angustiante. Gente, é muito, muito legal. Panini,
vamos lá, né? Estamos precisando de Superman. Tá aí para chegar o filme do James Gunn e a gente não tem nenhum grandes astros em edição de bolso anunciado ainda. Esse Superman era uma boa, tá? O Para o Alto e Avante poderia sair de novo aqui no Brasil. Gente, nada no planeta é melhor do que a sensação de dever cumprido quando eu termino esse programinha. Você aí do outro lado agora tá atualizado. O que tá saindo? Meu Deus, eu tô perdido, é muito gibi. Tá tudo aqui. Tem outro ponto também, que eu acho que esse programa é legal, porque eu falo o seguinte no canal, que tem muito lançamento saindo. E a gente não sabe muito bem, às vezes, para onde olhar. E parece que tem certas HQs que eu acho que elas chegam no Brasil e elas não têm o devido tratamento, no sentido de não faz o devido barulho. Porque nem todo mundo tá tão atento o que tá bombando lá fora, do que tá sendo falado, o que realmente merece a tua atenção. Então a gente faz um amplo trabalho de pesquisa, né? Tem a minha curadoria, tem o trabalho de redação do Érico, ele pesquisa também os títulos principais, então eu fico muito, muito orgulhoso do resultado. Lembra de apertar no botão do like e até um próximo vídeo tão legal quanto esse, tá? A gente vai dar o melhor. Valeu, valeu.